E eu leio em Efésios, como eu venho lendo toda essa semana. Você que está comigo durante essa semana, eu iniciei em Efésios 5, falando sobre as características do fruto da treva e no que consiste o fruto da luz. Você lembra? De modo que a infrutuosidade das trevas, como diz Paulo, é marcada por toda sorte de impudicícia, de falta de respeito consigo mesmo e com os outros, de impureza, de descompromisso com o que seja limpo, puro, transparente, sincero, verdadeiro. A infrutuosidade das trevas é feita de cobiça, de desejo gananciosamente incontrolável, de entorpecimento conversacional, que é aquele falar que entorpece o ser, que tira o limite da dignidade da relação. Nem tampouco, Paulo disse, useis de palavras vãs, porque isso tem a ver com a infrutuosidade de vocês se tornando um ser treva. Não faça isto. Nem tampouco chocarrices, baixarias e tudo aquilo que chama o nível da relação para baixo e para desumanização. São coisas inconvenientes, como a avareza, o empedernimento do coração, a incapacidade de ser generoso, o que estabelece um espírito de culto à posse, o que diminui profundamente aquilo que você poderia como ser humano e torna você um ente infrutífero. Por outro lado, a gente falou sobre o que era o fruto da luz. E Paulo diz que antes nós éramos treva, agora nos tornamos luz. E eu falei da distinção entre estar nas trevas e ser treva. Tem gente que só está na ignorância, porque não foi ajudada, não foi iluminada, não foi esclarecida, não se esclareceu. Outros não, outros optam deliberadamente por viver de impudicícia, impureza, cobiça, conversação torpe, chocarrices, avareza, iras, amarguras, cóleras, gritarias, blasfêmias contra o próximo e tudo isso que fazem de você, quando isso é uma escolha deliberada para assim ser, uma pessoa que vai virando treva em si mesma, o que é horroroso. Porém, Paulo diz, um dia nós fomos treva. Dá para deixar de ser assim e passamos a ser luz. E ele diz, o fruto da luz, preste atenção, consiste de toda bondade. E eu expliquei durante essa semana que isso não é ser bonzinho, nem sofrer de bondadismo. Eu expliquei que essa bondade é aquela que a gente vê em Jesus. É uma bondade forte, inteira. É uma bondade justa. Por isso o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Eu expliquei qual o significado de justiça no Evangelho e qual o significado de verdade, porque não se trata de verdadeirismo, nem de sincericídio, nem de nada que, mesmo que seja verdade, seja feita sem sabedoria. A verdade sem amor e sem sabedoria é profundamente destrutiva. Mas quando a gente aprende a viver e no que consiste o fruto da luz, você passa a lamber, a provar, que é a palavra que Paulo usa, de quem mete a língua, de quem põe na boca, passa a provar o que é gostoso, o que é bom, o que é agradável diante de Deus para a vida humana. E aí ontem eu falei sobre não ser cúmplice, não entrar em estado de cumplicidade quanto às obras infrutíferas das trevas. E passei uns 45 minutos explicando isso. Hoje eu quero prosseguir a partir do verso 13, que diz:
Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, quando trazidas pela luz, se tornam manifestas. A gente não tem mais o argumento de dizer que fazia na ignorância. Por isso, todas as coisas do nosso ser, do nosso interior, toda a nossa ignorância, idiosincrasias emburrecidas, precisam ser trazidas e expostas ante a luz, a incidência da luz do Evangelho, que é a lei da vida, que você aprende quando vê Jesus viver, praticar, amar, se dar. Tudo que a gente chama para a luz se manifesta. Perde o seu poder, perde a sua projeção apavorante de sombra, porque tudo que se manifesta é luz. Então Paulo diz, pelo que se diz. E cita uma poesia que todo mundo entendia, era um canto da hora. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, porque é possível existir funcionalmente hábil estando morto. E eu já tenho falado sobre isso inúmeras vezes. Desperta, ó tu que dormes. Tem gente que vive espiritualmente adormecida, embora seja intelectual e funcionalmente pessoas absolutamente prontas para qualquer trabalho, mas na dimensão do espírito estão em estado de sonolência, precisam ser acordadas, precisam ser despertadas, ativadas para a percepção do que é viver iluminado em Cristo. E aí, o verso 15 diz, portanto, ou seja, à luz disso tudo, por causa disso, se isso é assim, então veja como você anda. Veja como você anda. Veja o que você faz. Você não tem mais desculpas. A menos que você seja um grande ignorante. Mas, por exemplo, depois de estar me ouvindo aqui, apenas agora, apenas hoje, se você entende português, você já sabe que tem uma dimensão para além da sua ignorância. Você já ouviu só na síntese que eu fiz hoje aqui o que é ser infrutuosamente participante da treva e o que é ser frutuosamente manifestante do fruto da luz. Portanto, sendo assim, se é verdade, veja prudentemente, o texto grego que designa a palavra prudentemente é em linha reta, sem titubeio, sem vacilação, sem complexismos desnecessários, olhando com clareza objetiva. Se é assim, se você crê assim, se isso não é balela, tem uma consequência. E que esse, portanto, introduz, é uma consequencialidade. Entendeu que é assim? Então veja prudentemente como você anda, o que você escolhe, o que caracteriza a vida, luz e não treva. Eu falei aqui ontem que na primeira epístola de João, as palavras luz, verdade e justiça são sinônimas espiritualmente. De modo que na primeira epístola de João, andar na verdade é andar na luz é andar na verdade, andar em justiça é andar em luz e em verdade. De modo que essas realidades são a mesma, são apenas palavras diferentes na nossa filologia e etimologia, mas espiritualmente designam a mesma coisa. Portanto, sem titubeio, objetivamente, em linha reta, vejam como vocês andam. Não como idiotas. A palavra que ele usa é nécio. É o bobão, é o aparvalhado, idiotado, abobalhado, embabacado. Não ande como um idiota, e sim como um ente sábio, sensato. E o sábio é aquele que decidiu assimilar e absorver o máximo possível, tanto quanto seja a ele possível, da mente de Cristo. O que é a mente de Cristo? É o Evangelho. Como é que eu entendo o Evangelho? É vendo como Jesus o praticou.
Jesus é o Evangelho encarnado. Se eu quiser entender o Evangelho, basta ver como Jesus tratou o próximo. Ao que ele deu prioridade, ao que ele não deu prioridade, ao que ele colocou em primeiro lugar, aquilo que ele disse que não tinha valor. É assim que eu discerno, para mim, o que é ser sábio. E em fazendo assim, eu aprendo a ganhar tempo, remir o tempo, salvar o tempo, tanto tempo perdido. Todos nós temos muito tempo perdido que precisa de redenção. Olhe e veja o tempo despendido com tolice, com idiotice, com raiva, com ódio, com amargura, com falta de perdão, com facção, com inveja, com cobiça, com impudicícia, que é querer se manifestar, não importa o modo, mesmo que seja o modo mais sem pudor da vida, você faz para chamar a atenção, você se relativiza por inteiro e se entrega a tudo aquilo que diminui seu ser, que encolhe a sua vida, que faz você virar um ser diminuto, que apigmeia a sua alma, que coloca você naquele caminho doente blindado, não pervadido, não penetrável pela graça de Deus. Então o que se diz é, portanto, se é assim, não seja desse modo. Ande diferente, não como um idiota, mas como um sábio, remindo o tempo. Já perdeu tempo demais na vida, agora é hora de você recuperar o tempo perdido, porque os dias são maus e vão ficando cada vez piores e piores. Não dá para você brincar de tempo mau. Você está aqui para não perder tempo com a tolice, nem com aquilo que consome a sua alma. Isso é remir o tempo, para fazer compensação pelos dias maus do passado e para não perder tempo com os dias maus do presente e do futuro. Por esta razão, porque é assim, sendo assim, tendo essa lógica, dizendo você amém para aquilo que foi aqui afirmado, por esta razão significa isso. Se é desse modo, então, não vos torneis insensatos. A maioria das pessoas hoje se entregaram à insensatez como um estilo de vida, como projeto de existência. É para falar tudo que é idiotice, é para ventar todos os peidos orais, é para expressar tudo aquilo que é completamente desagradável na vida, mas tem gente existindo assim, ventando insensatez. Ao contrário, Paulo diz, por essa razão, procurai compreender a vontade do Senhor, e a vontade do Senhor você não aprende num oráculo, nem numa bola de cristal, nem jogando cartas, nem tirando a sorte, nem lendo as estrelas. A vontade do Senhor está manifesta em Jesus. Jesus é o Filho do homem. Eu quero aprender a ser homem, é com Jesus que eu aprendo a ser homem. Quero aprender a ser humano, é com Jesus que eu aprendo a ser humano. Quero aprender qualquer coisa na vida, é com Jesus que eu aprendo. Essa é a vontade revelada de Deus, por isso se diz que Ele é o Verbo encarnado, é a palavra feita carne. É nele que eu aprendo qual é a vontade de Deus. É nele que eu aprendo qual é a vontade de Deus. Por exemplo, a vontade de Deus não é que eu viva embriagado. Não vos embriagueis com vinho, ou seja, não existam, e aqui o vinho é apenas um dos elementos para caracterizar todo tipo de entorpecimento. Paulo diz, não existam em estado de entorpecimento. Não agreguem, não adicionem, não façam qualquer adição entorpecedora na mente de vocês. Já basta a existência com os seus entorpecimentos, com as suas dessensibilizações. Por que vocês ainda vão acrescentar mais insensibilidade?
mais embriaguez, mais perda de sensibilidade. Não vos embriagueis, porque qualquer tipo de perda de solução de consciência e de sobriedade, quando se instala como uma prática na vida humana, produz dissolução. Olha que palavra forte. Dissolução faz você perder a solução pessoal. Dilui teu caráter, dilui tua identidade, dilui teu ser, dilui tua vontade, dilui tua resiliência, dilui tua lucidez, dilui tua percepção, dilui. Você entra em estado de dissolução, de perda da solução original, do significado original. Ao contrário, Paulo diz, ao invés de viverem embriagados, entorpecidos, perdendo a lucidez, encham-se do Espírito Santo, que é o Espírito da luz, é o Espírito da lucidez, é o Espírito da inteligência espiritual, é o Espírito da sabedoria, é o Espírito do melhor trato, é o Espírito da consolação, é o Espírito da esperança. Estou dizendo alguma coisa ruim para você? Estou te fazendo alguma sugestão do mal? Ou o que eu estou te dizendo é puro bem, saúde, sanidade, retidão de consciência, expansão máxima da sua capacidade de dilatação como um ser humano no planeta. Paulo diz aqui que quando você assume que você quer dar o fruto da luz, tudo muda. Você sai dos estados de entorpecimento e de empobrecimento. E até o teu modo de falar muda. Você continua você, normal, com sua personalidade, com a sua alegria, com a sua expressividade, com o seu temperamento. Mas você se enche de coisas que constroem, de salmos relacionais, bota as pessoas para cima, admira com aquilo que é de coração, louva a Deus no coração, não com jargões, louva a Deus com uma atitude bonita, positiva, faz da sua vida um hino, faz da sua existência um cântico espiritual que outros percebem sem você abrir a boca, outros entoam a cantiga da alegria e da felicidade do teu ser. E vivendo cheio de gratidão, gratidão para com quem te ajudou, gratidão para com aquele que te enche de graça todo dia, gratidão para com aquele que vai te ajudar, gratidão até com aquele que te atrapalha, porque em te atrapalhando, ele te ajuda a amadurecer, a ficar maior, a aprender novos caminhos, a se desviar da estupidez da vida. Eu sou grato por todos os estúpidos que me melhoraram. Por todas essas coisas, deem graças a Deus, o nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e sejam capazes de sujeitarem-se uns aos outros, de darem atenção uns aos outros, de considerar o outro prioritário em relação a você, se a necessidade dele se estabelece maior do que a sua. O Evangelho é assim, por isso a maioria das pessoas não gostam, porque ele é contra-intuitivo e é contra-institucional. Ele quebra a cadeia do processo da lei da prevalência dos mais fortes e te dá a consciência de que às vezes é necessário entregar a própria vida por amor às pessoas. Totalmente anti-intuitivo e contra-intuitivo e anti-instintual. Nas leis da evolução, todo mundo come o mais fraco para continuar vivendo. No Evangelho, a lucidez cresce tanto, você quebra o ciclo predatório com o Evangelho. E com o Evangelho, você entra num processo anti-instintual e anti-intuitivo que o mundo não conhece. A intuição do mundo, Paulo diz, segue o curso deste mundo. A maioria está fazendo, é aqui que a gente vai. O Evangelho coloca dentro de você um caminho que anda numa outra direção intuitiva. Por isso, você não entra pela porta larga, nem pelo caminho largo, é no estreito.
Por isso você não vê o que a média ponderada está mandando fazer, você faz aquilo que Jesus disse que é o verdadeiro caminho humano a ser vivido e praticado. E você, fazendo isso, sabe que você é maioria em Deus e não tem medo de entrar aonde quer que você entre, de ser sal e dar gosto aonde quer que você chegue. Você é filho da luz, então você produz o fruto de bondade, justiça e verdade no que quer que você faça. Eu falei sobre isso a semana inteira de maneira expandida e agora eu estou fazendo uma síntese, pedindo que você preste atenção e leve tudo isso para dentro do coração. Senhor Jesus, não depende do que eu digo, depende de como as pessoas ouvem e de como elas ouvem, tendo que estão ouvindo, iluminado pelo teu Espírito, para que seja instilado nos seus corações e vire uma marca inapagável, inafastável, e que transforme a consciência, a vida, o olhar, a interpretação, o ser de todos nós. É o que eu te peço de novo e sempre, em nome de Jesus. Amém.